Então, teremos agora a palestra, então, sobre risco de suicídio no idoso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Dr. Cláudio Martins, que foi meu professor na residência. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. E vou dar início, então, a esse tema, que foi o tema de estudo do meu mestrado com o professor Cataldo. Tá? É sobre risco de suicídio em idosos. Eu vou falar sobre a avaliação, a prevenção e o manejo. Então, eu gostaria de dizer que... Acho que é melhor pegar o microfone aqui, senão não chega. Bom, eu gostaria de dizer que eu não tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica ou qualquer outro tipo de financiamento. No mundo, ocorre aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Então, a gente já tem uma ideia, no final dessa apresentação, no final da mesa aqui, de quantas pessoas irão cometer o suicídio ao redor do mundo. A projeção é um aumento dessas taxas nos próximos 10 anos, e a população idosa tem as maiores taxas de suicídio, que é de 4 a 5 vezes maior do que a população em geral. Esse é um mapa das taxas de suicídio ao redor do mundo. Então, em vermelho, a gente pode ter uma ideia de que os países do norte, países da Europa, Rússia, China, as taxas são mais altas, tá? Países em que há menos incidência solar. Abaixo temos o Uruguai, um pedacinho do Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul ainda apresenta as maiores taxas no Brasil. Então, a parte em branco não tem notificações, ou é muito deficiente a notificação, por isso ficou em branco aqui. Os idosos, eles tentam menos suicídios que as pessoas mais jovens, embora quando eles tentam, o método é altamente letal, como enforcamento, precipitação, veneno agrícola e arma de fogo. Ele busca circunstâncias para não ser descoberto nem salvo. Muitas vezes não encontram nem o corpo do idoso. Então, quando ele tenta, é mesmo para valer. Eu vou falar um pouco de prevenção, que deve ser pautada nos fatores de risco e de proteção. Tá? Apesar do aumento observado na última década de suicídio em pessoas mais jovens, as taxas mais altas ainda continuam com os idosos. Tá? Então, eu trouxe alguns casos clínicos pequenos aqui, nomes fictícios, para a gente ter uma ideia desses fatores de risco. Tá? E do sofrimento do idoso. Então, o seu Afonso, meses depois de perder a esposa com câncer metastático, o seu Afonso, 82 anos, morando só, começou a assistir televisão e não conseguiu mais sair da cama, alegando não ter o que fazer, pois não tinha mais trabalho e nem a esposa para cuidar. O apetite começou a diminuir, perdeu muito peso e, sem conseguir explicar direito, acordava de madrugada e não conseguia mais dormir. Começou a piorar gradativamente e cada vez tinha mais claro que o suicídio era a solução definitiva. Esses são casos comuns que a gente acaba vendo no nosso ambulatório, na PUC. Tá? Então, eu vou passar mais alguns. Dona Eulália, 68 anos, perdeu o companheiro de 40 anos, chorou, foi no cemitério muitas vezes. Tentou se engajar em um trabalho comunitário, mas começou a chorar, e a entristecer todos os dias. Primeiro escondia o choro, e depois se descontrolava mesmo na frente das outras pessoas. Começou a guardar a medicação antidepressiva para utilizá-la de uma única vez, na tentativa de suicídio. O seu João, de 72 anos, aqui um luto tratado já. 72 anos de vida, perdeu a esposa num acidente vascular cerebral há 2 anos.
No início foi muito difícil, mas com a sua capacidade de superação, apoio familiar e um pequeno tratamento com antidepressivo e psicoterapia de apoio, continua a sua vida. Ao término do tratamento, conta ao profissional da saúde de que antes de iniciar o tratamento tinha preparado seu revólver 38 para se livrar da situação em que se encontrava. Então a gente vê a importância, né, de uma psicoterapia de apoio, do uso do antidepressivo para o idoso, em uma situação assim, né? Bom, então a maioria eu digo não, mas até 20% dessas pessoas deixam uma carta, tá, justificando o ato. É muito comum encontrar uma carta do suicida. Tá? Essa figura eu acho interessante, que mostra, né, a pessoa à beira do abismo e ainda a sombra se segurando na árvore, o que mostra bem a ambivalência do suicida. Todo suicida ele é ambivalente. A gente tem que se agarrar à parte da pessoa que quer viver. Tá? É aí que a gente vai conseguir tratar. Então aqui é um pedacinho do meu trabalho de pesquisa, que recentemente foi aceito para publicação numa revista americana. Então nós tivemos nessa amostra parcial 530 idosos lá na PUC, tá? Vai chegar a 1.080. E nesses 530 idosos, a gente passou uma entrevista estruturada, que é o mínimo, que é baseado no DSM-4, para avaliar não só depressão, bipolaridade, mas o risco também de suicídio. O que a gente encontrou foi que 15,7% dessa amostra tinha risco de suicídio, sendo que 5% da amostra sofriam um risco alto. Esses pacientes todos a gente está acompanhando no ambulatório e a gente está tendo uma resposta muito boa e gratificante. Tá? Então, teve associações significativas com o gênero feminino, a amostra era mais de mulheres, pessoas sem renda e que tiveram perda de um ou mais filhos também tiveram associação significativa com o risco de suicídio. Tá? Então, isso foi interessante, a perda de um ou mais filhos, né, que a gente muda a lei natural da vida. Isso teve muito associado com um risco alto de suicídio na nossa amostra. Então, continuando com alguns fatores de riscos em idosos, é possível dividir os fatores de risco em 3 grupos. Fatores constitucionais, hereditários, que não são passíveis de modificação, como sexo, idade, história familiar e genética. Fatores ligados à condição endógena, passíveis de serem controlados, como as doenças físicas e mentais. E fatores ligados a hábitos e ambientes, que podem ser mudados ou corrigidos, como a gente vai ver nos trabalhos que eu vou colocar aqui. Então, a rede social, desemprego, aposentadoria, abuso de álcool e outras substâncias psicoativas e acesso a métodos letais, que é comum nos Estados Unidos, né, esse acesso a métodos letais. Então, aqui, fatores ligados ao hábito ambiente, como fatores de risco, a baixa conectividade social do idoso, o fato dele viver sozinho, o isolamento, não ter um hobby, não participar de atividades comunitárias, a perda do cônjuge, não ter amigos e não ter parentes de confiança ou um confidente parece ser um fator de risco alto aqui. Tá? Então, o fato de ele poder ter um terapeuta confiável, isso já pode mudar significativamente a vida desse paciente. Eu trouxe um estudo aqui para a gente analisar o fator genético, tá? Em que nesse estudo foi encontrado uma associação desse gene, catecol-O-metiltransferase, um polimorfismo desse gene relacionado ao risco de suicídio. Então, eles viram que os pacientes com esse polimorfismo genético apresentavam mais, o que foi estatisticamente significativo, mais risco de suicídio. Tá? Esse polimorfismo é uma substituição do aminoácido, a valina, pela metionina. Tá? Então, foi significativo. Um estudo publicado em 2011. Continuando os fatores de risco, o fato de ser homem é uma proporção de 4 vezes mais risco, né, do que a mulher.
A idade, o aumento da idade, então aumenta o risco de suicídio. O estado civil, o fato de estar viúvo, tá? Um aumento do risco. Estar desempregado, não ter atividade, não ter renda, tá? Foi um dos nossos achados no trabalho, aumentam o risco. Saúde física e saúde mental. Tá? 25% a 75% dos casos de suicídios em idosos havia um problema clínico. Tá? Em relação à saúde mental, 95% de todos aqueles que tentam ou cometem o suicídio possuem um transtorno mental diagnosticado. Então, em estudos de autópsia psicológica, é visto que realmente o idoso que comete suicídio, na maioria das vezes, apresenta um quadro de depressão, tá? Seguido por esquizofrenia, dependência ao álcool. Esquizofrenia é menos comum, uso de substâncias. No nosso estudo, pacientes com bipolaridade apresentaram risco alto de suicídio. E aqui já entro nos fatores de proteção. Um relacionamento estável, como um fator protetor. Os filhos, netos ou animais de estimação, isso foi um estudo da PUC também, tá? Que foi avaliado os animais de estimação em casa. Gravidez nas filhas ou netas, a prática religiosa, uma vida satisfatória, possibilidade ao acesso de saúde e um relacionamento terapêutico confiável. A hospitalização está indicada, tá, para o paciente que tem uma ameaça do seu bem-estar. Então, existe sim a indicação de hospitalização. Muitos deles podem ser tratados a nível ambulatorial, o que a gente está fazendo na maioria dos pacientes na PUC. Então, a gente trata a nível ambulatorial, esse paciente vem uma vez, 2 vezes por semana, é tratado com antidepressivo, psicoterapia e já tem uma resposta desse risco de suicídio. Eu trouxe outro artigo aqui que diz que teve alguns duvidosos estudos de caso que assinalaram que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina poderiam aumentar a ideação e tentativa de suicídio, o que na realidade não é verdade. Tá? Então, até pode ter ocorrido isso, mas aqui nesse estudo deixa bem claro que os benefícios de usar o antidepressivo superam amplamente os riscos. Tá? E em combinação com a psicoterapia, aumenta-se os benefícios. Nesse estudo eu só quero abordar que o lítio pode reduzir em 60% o risco de suicídio, inclusive em idoso. Tá? Então, é um medicamento eficaz. Ontem, na palestra do Dr. Bertolotti, a gente viu, ele falou que os estabilizadores do humores realmente eles são eficazes. Aqui a gente tem o lítio. Né? E aqui, nesse estudo, mostra uma estratégia-chave para a prevenção do comportamento suicida. A promoção e o fortalecimento da conexão a nível pessoal, familiar e de comunidade. Então, é interessante aqui, nesse estudo do Japão, que eles desenvolveram ações com o intuito de tornar mais próximos os relacionamentos das pessoas idosas de um mesmo bairro. Tá? Então, colocaram em atividade física, programas recreacionais, serviço voluntário, e compararam esse ano todo de recreação com anos anteriores, e viram que a taxa de suicídio diminuiu drasticamente. Ali fala que o risco de suicídio em mulheres acima de 65 anos diminuiu em 76% nesse estudo. Então, só com essas atividades de aumento da conexão social do idoso dentro da comunidade. Muito importante esse estudo aqui. Aqui só a reação dos psiquiatras quando tem um caso de suicídio dentro do consultório de algum de seus pacientes. A maioria tem um sentimento de culpa, uma diminuição da autoestima, pensamentos intrusivos do suicídio, distúrbios nas relações pessoais e um afastamento da vida social. Tem alguns que não tiveram nenhuma repercussão aqui. De certa forma é preocupante, né? Tu não ter nenhum sentimento para um paciente que cometeu o suicídio. Então, já chegando nas considerações finais,
Um dos melhores indicadores para avaliação do risco de suicídio é a consciência do avaliador da sua própria ansiedade. O incremento dessa ansiedade no avaliador pode sinalizar um risco mais alto de suicídio. A incapacidade de experimentar uma ansiedade, qualquer emoção, pode ser decorrente de um contato empático pobre ou apressado, ou de defesas excessivamente fortes que impedem a avaliação clínica e o trabalho terapêutico. Existem muitos mitos que acompanham esse fenômeno, ainda mais no paciente idoso. Tá? Então, quem fala não faz. Na realidade, ele está ameaçando, ele tem mais risco de cometer o suicídio. Quem quer se matar, não se mata. Quem quer se matar, se mata. Tá? Pessoa velha não se mata. Tá? Então, de novo, como a gente viu, existe altos índices entre os idosos. Tá? Então, tem aquele familiar que diz assim, imagina internar o vovô e a vovó, nossa família nunca foi de ficar em hospício. Tá? Isso aí na realidade, ele precisa ser internado para que possa melhorar isso quando o risco está alto. Tá? Então, resumindo, risco alto, o risco de os idosos com alto risco, então podem apresentar depressão, abuso de drogas, doença clínica, agravamento do quadro, doença terminal, especialmente quando há dor, problemas econômicos, perda recente de ente querido, dificuldades sociais, psicológicas e econômicas relacionadas à aposentadoria, o fato de viver sozinho, da solidão, o isolamento social e a perda da sua autonomia, perda da independência. Então era isso, foi um pouco mais breve.